Olá, bom dia. Mais uma aula hoje, gente. Vamos em frente. Vamos com muita fé e coragem. Estamos quase no final, mas não adianta você chegar ao final sem que você tenha vivenciado e aproveitado tudo, absolutamente tudo que a vida te dá de oportunidade. Então vamos com fé e coragem e vontade para mais uma aula de odontologia para PNE. Vamos lá. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. E aí, gostaram da musiquinha que eu coloquei para vocês? Essa música ela é muito legal porque ela mostra para vocês um amanhã que está muito próximo, né? O amanhã do diploma, do profissional que vocês vão se tornar, na qualidade do trabalho que vocês vão executar. Vocês estão acreditando, né, num amanhã aonde com fé, coragem, vontade, com o estudo que vocês estão tendo, com a formação que vocês estão tendo, com certeza o astro rei, né, o nosso sol vai estar sempre brilhando para vocês. Então não importa se toda essa luta que vocês vêm passando, né, momentos muito difíceis que nós estamos vivendo, não importa, porque o futuro está chegando para vocês, né? E o astro rei vai estar brilhando sempre. Então é a minha musiquinha de presente para vocês para a aula de hoje. Hoje nós vamos ver defeitos físicos dentro daquela classificação que eu já pedi a vocês que memorizem, porque com certeza na C3 eu vou estar novamente solicitando essa classificação, como solicitei na C2. Então hoje nós vamos ver defeito físico, a primeira parte dessa aula. Ok? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. As nossas palavras-chave de hoje são sistema músculo-esquelético, artrite, escoliose e a odontologia. Então vocês vão tentar entender como a artrite e a escoliose têm importância na odontologia ou se não tem importância na odontologia. Diagnóstico diferencial entre ela e AME e má formação congênita, falar sobre a mielomeningocele, o que causa, como causa, quais as características. Prestem atenção que eu não quero cópia. Toda vez que vocês me mandam palavras-chave com cópia, eu não considero, porque não é cópia que eu quero que vocês falem com as próprias palavras o que vocês aprenderam sobre essas características da palavra-chave. Então, não me mande cópia. Cópia eu não considero. Tudo bem? Vamos lá. As incapacidades físicas ou defeitos físicos, eles são classificados conforme a área afetada. Então, quando vemos pessoas com alguma incapacidade física, poderemos estar analisando ou pensando de acordo com a área que o tornou desta forma. Quais são essas áreas? Sistema músculo-esquelético, sistema neuromuscular, malformação congênita e sistema nervoso central. Então, de acordo com cada uma dessas áreas, teremos então um tipo de deficiência física. A primeira área afetada que iremos estudar são os sistemas músculo-esqueléticos. Como exemplo,
nós daremos aqui a artrite e a escoliose, que são situações comuns, né, de nós encontrarmos nos pacientes de nossa clínica e que algumas vezes nos limita profundamente no atendimento. Artrite é uma inflamação em uma ou mais articulações, muito comuns de encontrarmos em atendimentos odontológicos. Tipos de artrite: artrite degenerativa, que é esse tipo de artrite vai ocorrer quando a cartilagem das articulações se desgastam, causando atrito entre os ossos. Esse tipo de artrite é possível sim de ser prevenido com práticas regulares de exercício, manutenção do peso e evitando movimentos repetitivos. A artrite inflamatória, que é uma condição em que o sistema imunológico ataca erroneamente as células e tecidos saudáveis do nosso corpo, provocando com isso inflamações e levando aos desgastes das articulações. Esse tipo de artrite, ele também pode atingir, além das articulações, órgãos internos, como olho, pele, pulmões, vasos sanguíneos. E o principal tipo de artrite, os principais tipos de artrite inflamatória são as artrites reumatoides, o lúpus eritomatoso, e artrite psoriática, que também é muito comum de se encontrar no dia a dia no nosso atendimento odontológico. Artrite infecciosa. Nós temos bactérias, vírus ou fungos que podem entrar em contato com as articulações e desencadear uma inflamação. Temos alguns micro-organismos que podem infectar esta articulação, como por exemplo a salmonela de comidas deterioradas, a clamídia, a gonorreia, né, em atos sexuais de pessoas contaminadas, a hepatite C, que é através de agulhas contaminadas, agulhas compartilhadas. Todos eles são exemplos de micro-organismos que podem infectar essas articulações. Como tratamento, nós temos os antibióticos, que nesses casos quase sempre causa bons resultados. A artrite metabólica, gente, o ácido úrico, que é uma substância produzida pelo nosso organismo através de quê? Da metabolização das purinas. Purinas são aquelas substâncias encontradas nas células do nosso corpo, mas também em alguns alimentos, como feijão, couve-flor, brócolis, né? Então, essas pessoas podem ter essa quantidade de substância metabolizada e produzindo então um aumento desse ácido úrico, que vão formar cristais que se depositam em vários locais do corpo e principalmente nas articulações, causando inflamação, dor e inchaço. Essa doença é popularmente conhecida como gota. As pessoas, né, têm essas dores, essas inflamações, dores e inchaço na articulação devido ao depósito aumentado de cristais de ácido úrico nas articulações. O comprometimento maior nessa patologia são em homens obesos, sedentários que utilizam de bebidas alcoólicas regularmente, estando numa faixa entre 40 e 50 anos. Das artrites, a reumatoide requer um cuidado, né, um pouco mais acentuado do dentista no cuidado com o paciente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela para que vocês fiquem mais antenados sobre esse tipo de artrite. A gente sabe que a boca abriga parte da microbiota do nosso organismo, que são quem? As bactérias e outros micro-organismos que vivem em harmonia com as nossas células e executam as funções vitais. Estes micro-organismos também nos protegem de outros agentes mais incisivos e com potencial maior de causar outras doenças. Sabemos também que o cuidado com a saúde bucal, a alimentação saudável
e a serenidade social, sem muito estresse, né, vivendo com mais tranquilidade, são fundamentais para manter a microbiota, vamos dizer assim, do bem, a microbiota que causa o bem, e eliminar agentes que provocam a patologia bucal. Existe uma bactéria com esse nome bem complicadinho, mas é ela realmente a responsável, a Porphyromonas gingivalis, que tem um importante fator ambiental desencadeador da artrite reumatoide em pessoas geneticamente predispostas. Com isso, fica claro que uma boa higiene e a saúde bucal, além de reduzir o risco do desenvolvimento da enfermidade, pode também reduzir a atividade inflamatória e melhorar a qualidade, vamos dizer assim, a qualidade da doença. Outro fator a ser observado é a presença de deformidades inerentes à artrite, que podem dificultar o posicionamento do paciente durante o atendimento, causando com isso limitações para realizarmos tanto os procedimentos como as anestesias locais. Também, quando esse paciente é atendido em centro cirúrgico, pode haver algumas limitações para o anestesista na hora de entubá-lo. A disfunção temporomandibular é presente e pode levar a limitações da abertura de boca. Então, são esses os problemas que encontramos com mais frequência na artrite reumatoide e que devemos estar atentos durante o atendimento. Sintomas sintoma da artrite: dor, inchaço e diminuição da amplitude de movimentos associados à rigidez. Então, o cuidado nosso ao levarmos um paciente com artrite para uma cadeira odontológica, para pedir para ele fazer movimentos para cuspir, ou para pedir para ele virar um pouco mais para lá ou para cá, requer de nós uma sensibilidade maior, porque sabendo dos sintomas, sabemos das limitações desse paciente. A gente sabe que alguns tipos de medicamento e o tratamento fisioterápico são fundamentais no cuidado que esse paciente tem com a sua própria patologia. Escoliose. A escoliose é um encurvamento anormal da coluna vertebral. A escoliose ocorre mais frequentemente durante o pico de crescimento, isto é, antes da puberdade. Na maioria dos casos, ela é leve, porém pode acontecer de forma mais severa durante todo o crescimento. Na verdade, a gente sabe que tem indivíduos que vão crescendo por muito tempo, vamos dizer assim. Durante esse período todo de crescimento, pode acontecer situações de encurvamento anormal da coluna, causada por um crescimento muito prolongado. Então, por isso que a gente sabe que aquelas pessoas, né, que são às vezes que levam mais tempo crescendo, vamos dizer assim, têm muita chance de apresentar a escoliose. Só uma curiosidade, ela comete mais em mulheres. Essa deformidade, ela pode ter diversas origens. Independentemente do aspecto físico que aparece ser igual em todos os tipos de escoliose, né, todos têm aquela mesma encurva, né, o corpo em curva, elas podem ter prognósticos diferentes e comportamentos também diferentes. Daí a gente tem os tipos de escoliose. A escoliose congênita, que é responsável por cerca de 10% dos casos, ocorre em má formação ou divisão das vértebras ainda intrauterina. A escoliose neuromuscular, como o nome já diz, né, é causada por um distúrbio neuromuscular e temos como exemplo a paralisia cerebral.
A escoliose degenerativa do adulto, causado pela degeneração do disco da coluna vertebral e de suas articulações com o envelhecimento. A escoliose idiopática ela é responsável por 80% dos casos, quer dizer, não se sabe exatamente o motivo. O indivíduo apresenta fortes evidências de assimetria facial, por isso é importante no diagnóstico, constatada por meio da inclinação da base da mandíbula, da linha da órbita e da linha da boca e do nariz. Há toda uma alteração dessas medidas. Tem incidência de maloclusão dentária nesses pacientes, alguns desvios da linha média também, e a escoliose idiopática, ela representa fator importante no desenvolvimento das anomalias dentofaciais. Então, são muito importantes na área da odontologia. Aqui, mais ilustrativo do que eu falei acima, né? Que os indivíduos portadores de escoliose idiopática apresentam alterações dentofaciais. Então, apresenta inclinação de base da mandíbula, incidência de maloclusão, alguns desvios da linha média. Então, na verdade, esse slide é mais um reforço do que eu falei no slide anterior. Agora veremos o comprometimento no sistema neuromuscular. Vimos músculo esquelético, agora neuromuscular. As doenças neuromusculares, elas englobam um grupo de mais de 200 patologias, são muitas. Elas levam a uma fraqueza muscular generalizada de todos os membros superiores e inferiores, ou de parte deles, dos músculos da orofaringe e da respiração, acarretando dificuldade para engolir, falar, respirar. De acordo com a região motora acometida, as doenças musculares podem ser conhecidas como amiotrofia espinhal, neuropatias, miastenias e miopatias. Observem no slide, na gravura abaixo, quando eu tenho comprometimento a nível próprio de coluna, eu tenho as miotrofias espinhais. Quando eu tenho na condução, eu tenho as neuropatias que respondem aos neurônios, né? E as miastenias e as miopatias quando eu tenho a nível de músculo. Então vamos lá. Comprometimentos neuropatas. São o que ocasiona, né, quando eu tenho um comprometimento de neuropatias? Fraqueza, dormência e dor, devido a danos nos nervos, normalmente nas mãos e nos pés. Temos também as miastenias e as miopatias a nível de quê? De músculo. Quais são os sintomas? Fraqueza muscular, queda das pálpebras, dificuldade para engolir e mastigar. Às vezes encontramos nessas miopatias as doenças autoimunes que afetam a comunicação entre o sistema nervoso e o músculo. Então, como vemos aqui na gravura, as características são pálpebras e boca inclinada. Os sintomas podem incluir dificuldades para engolir, visão dupla e andar cambaleante. Nas amiotrofias espinhais, nós temos um tipo de patologia muito comum, que é a AME e a ELA. Então, nós vamos falar primeiro da AME, depois da ELA e depois do diagnóstico diferencial, porque é muito frequente o atendimento odontológico a esses pacientes, né? A AME, que é a amiotrofia espinhal infantil, é uma doença rara, degenerativa, de comprometimento genético e que interfere o quê? Na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Essa proteína SMN espinomotora, que se chama SMN ou proteína espinomotora, que incapacita o paciente de gestos voluntários vitais e simples, como respirar, engolir,
se movimentar. Outro exemplo da miotrofia espinhal é a esclerose lateral amiotrófica ELA, que é uma doença que causa a morte dos neurônios, dos neurônios responsáveis pelo controle dos músculos voluntários. A ELA, prestem bem atenção quando eu me direciono, a ELA é a doença, esclerose lateral amiotrófica, tá? A ELA é caracterizada por uma rigidez muscular, também espasmos musculares, e gradualmente ela piora e gradualmente a piora da fraqueza devido aos músculos diminuindo de tamanho. Isso vai resultar em dificuldades de fala, deglutição e posteriormente da própria respiração. A causa dessa patologia não é conhecida. Cerca de 5 a 10% dos casos são herdados. O diagnóstico é baseado nos sinais e sintomas com testes feitos para descartar outras possíveis doenças. Então, aí ela fica como sendo a causa final. A doença pode afetar pessoas de qualquer idade, mas geralmente começa em torno dos 60 anos de idade. É uma doença mais para a idade mais velha. A sobrevivência média, gente, de início para a morte é de 2 a 4 anos. Prestem bem atenção nisso, que depois a gente vai dar um exemplo ali, tá? Cerca de 10% só sobrevivem mais de 10 anos. A maioria vem a óbito por insuficiência respiratória. Como exemplo de ela, a gente tem a Cláudia Rodrigues, que é para efeito só ilustrativo, né? A Cláudia Rodrigues, que ela tem 48 anos, é uma comediante brasileira, que talvez vocês já tenham visto, né, na televisão. Ela era Marinette da série A Diarista, trabalhou em Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, e ela foi diagnosticada com ela, gente, em 2000, nós estamos em 2020, né? Então ela teve aí um tempo, logo que descobriu, ela engravidou, foi arranjar um bebê, quis ter um filho, uma filha, né, que já é uma mocinha. Então ela ainda é viva, vai e volta para o hospital às vezes, mas tá aí, viva, fala, conversa, com algumas limitações, sim, mas ainda, né, vivendo aí, lutando contra essa doença tão limitante. Então, é um exemplo de paciente que a gente conhece. Se vocês quiserem saber a história dela, dessa doença relacionada a ela, podem procurar em Google, porque é muito interessante, tá bom? É um exemplo para vocês. Para a gente poder entender melhor essas duas doenças, ela e AME, eu fiz um diferencial para que vocês possam compreender que, apesar delas terem muitas características comuns, ela também tem seus diferenciais. A ELA e a AME são duas patologias diferentes, cada uma é uma, mas ambas cursam em algum momento com a morte dos neurônios motores. Então, elas são diferenciadas, mas elas têm a mesma, vamos dizer, função comum, que é a morte dos neurônios motores. A doença ELA, está relacionada à morte dos neurônios motores inferiores, mas também à morte dos neurônios motores superiores, né? Que um inerva o músculo, o outro inerva os neurônios motores inferiores. Mas é importante que vocês entendam isso, que a ELA está relacionada à morte dos neurônios motores inferiores, mas também aos neurônios motores superiores. Assim, ao exame neurológico, há na ELA doença a presença de sinais que refletem a morte de um e de outro neurônio. Estes sinais clínicos e a morte desses dois tipos de neurônios podem ocorrer juntos, simultaneamente, ou morre um, depois morre o outro, ok? A causa da morte desses dois neurônios ainda é desconhecida, por isso não há tratamento efetivo para a doença ELA.
Apenas 5% dos casos de ELA estão relacionados aos defeitos genéticos, às mutações, e os outros 95% estão relacionados a outros fatores que nós aparentemente, né, não sabemos se são genéticos ou possivelmente ambientais. Ou seja, a maioria dos casos de ELA não é doença genética, ok? Isso é importante. E muitos morrem de 3 a 6 anos após o diagnóstico. Já na AME, ocorre apenas, AME doença, né, patologia, ocorre apenas pela morte ou má formação dos neurônios inferiores, aqueles que inervam o músculo. Então, só tem a morte ou má formação dos neurônios inferiores, diferente na AME que tinha, na ELA que tinha dos dois inferiores e superiores. Né? Então, a AME é uma doença genética, né, e tem uma história familiar compatível e que, no caso, está relacionado somente com a má formação ou a morte dos neurônios inferiores, ok? A AME é uma doença genética cujo neurônio motor inferior precisa daquela proteína para se desenvolver durante o período da gestação e assim vir a inervar os músculos. Se ela não tem essa proteína, a criança nasce com a patologia AME, ok? Malformação congênita é outro tipo de comprometimento dos defeitos físicos. A gente viu comprometimento neuromuscular, músculo esquelético e agora malformação congênita. Exemplo de uma malformação congênita que causa problemas seríssimos de defeito físico é a mielomeningocele, que nós vamos falar agora. A mielomeningocele é uma malformação congênita, isto é, ainda no útero materno, né, que afeta os ossos da coluna e medula espinhal. Essa condição ela provoca uma abertura dos ossos da coluna, quer dizer, não se fecham as vértebras, né, formando uma bolsa contendo a meninge, nervos e líquidos céfalo-raquidianos nas costas do feto e depois do bebê ao nascer. Vamos entender um pouquinho dessa patologia. Logo no começo da gestação existe uma estrutura chamada placa neural, que aos poucos vai se fechando, dando origem ao tubo neural. E a partir desse tubo é que se formam os ossos da coluna vertebral. No entanto, às vezes acontecem alguns problemas que impedem esse tubo de se fechar completamente, levando a uma condição muito popularmente conhecida, né, de espinha bífida. Nessa condição, algumas vértebras que formam a espinha, que formam a coluna, não vão ser completamente fechadas, deixando um espaço ali pelo qual o conteúdo da medula espinhal que passa ali sair, ficando exposto. Então, essa é a condição primária de acontecer a mielomeningocele. Dentro do osso, vamos dizer, da coluna vertebral, passa um canal denominado medula espinhal, como vocês sabem, e é por ali que passam as estruturas nervosas que permitem o controle de todo o corpo, as meninges, que protegem o canal nervoso, o líquido céfalo-raquidiano e os nervos, ok? O bebê nasce, então, com uma saliência nas costas preenchida com esse conteúdo que eu falei da medula espinhal. Isso acarreta em sérios distúrbios neurológicos, inclusive paralisia dos membros inferiores. Nesse slide, podemos ver o resumo da patologia, né, do que é a mielomeningocele. Então, lá no útero materno, né, uma porção da medula espinhal do bebê e os nervos adjacentes se projetam através de quê? De uma abertura das vértebras que não foram fechadas durante a formação das mesmas. Isso expõe a medula espinhal do bebê ao líquido amniótico ainda na mãe, né? No útero da mãe, que pode ser muito prejudicial a esse feto, porque
a coluna, o feixe vasculo-nervoso, ele não foi preparado para entrar em contato com o líquido amniótico. O que contém no líquido nem sempre vai ser compatível com o interior do feto. E aí o bebê apresenta ao nascer um disco ou bolsa exposta e plana, que é muito visível nas costinhas do bebê. A mielomeningocele ocorre quando a medula espinhal e o tecido nervoso não se projetam para dentro do saco epitelial, mas sim para fora, levando geralmente a uma grande bolsa coberta pela pele. Causas da mielomeningocele. Não se sabe exatamente o que faz com que esse tubo neural não se feche completamente. Há chance de que haja algum fator genético envolvido, mas ele não parece ser muito forte. Pais que já tiveram filhos com mielomeningocele têm pouca chance, em torno de 6%, de ter outro filho com a mesma malformação. Embora não haja evidência de qualquer causa específica para mielomeningocele, sabe-se o seguinte, que a falta do ácido fólico na dieta da mãe aumenta sim a chance do bebê desenvolver más formações dos tubos neurais, o que revela uma influência desse nutriente no processo de formação dessa estrutura. Por isso, as mães, quando vão fazer o pré-natal, uma das primeiras providências que é repassada para essa mãe é a ingestão do ácido fólico para a prevenção da malformação do tubo neural. Os sintomas da mielomeningocele costumam variar em cada caso, dependendo da parte da coluna que se deu o extravasamento desses nervos. Os principais sintomas da mielo são saliência da coluna, o extravasamento do conteúdo da medula espinhal pela abertura das vértebras leva à formação de uma bolsa de pele nas costas da criança, do bebê. Então, essa saliência vai ser um dos sintomas visíveis, tanto no período gestacional quanto após o nascimento. A paralisia total ou parcial se deve aos nervos periféricos. Aqueles que descem do canal medular são diretamente responsáveis pelo movimento do corpo. Por isso, dependendo das quais vértebras foram afetadas, a criança pode perder o movimento das pernas, braços e tronco. Então, quanto mais acima estiver a bolsa, mais comprometimento essa criança terá. Quanto mais abaixo, menos comprometimento. Então, na região do tronco, mais comprometimento, e na região sacral, menos comprometimento dos movimentos e de tudo. Fato é que a partir do local onde a bolsa se instalar, dali para baixo, o paciente fica incapaz de ter controle sobre qualquer tipo de movimento. Perda da sensibilidade também é um fator, é um sintoma da mielomeningocele, pelo mesmo motivo que ocorre a paralisia. O bebê também pode ter perda da sensibilidade, principalmente nos membros inferiores. Isso porque os nervos são as estruturas responsáveis por sentir os estímulos, tanto exteriores quanto interiores. Se eu tenho um emaranhado de nervo bloqueado, eu não tenho também a capacidade de ter sensibilidade dali para baixo. A bexiga neurogênica também é outro fator, ou eu tenho incontinência urinária ou eu tenho retenção urinária devido ao não controle do esfíncter, assim como o intestino neurogênico também, ou eu tenho constipação ou eu tenho incontinência. Tudo isso pela bloqueio na região onde vai haver o emaranhado do feixe vasculo-nervoso da sensibilidade. A hidrocefalia é outro sintoma, onde teremos mais à frente, na próxima aula, um pedaço da aula direcionado a ela, mas que fique já claro para vocês que é um sintoma da mielomeningocele devido ao feixe vasculo-nervoso se expor ao ambiente externo e aí causar
por conta dessa situação, uma meningite, por exemplo, e essa meningite ocasionar um desequilíbrio, né, do líquido, da produção e da liberação do fluxo do fluido céfalo-raquidiano, ocasionando então, vamos dizer assim, o preenchimento dos ventrículos cerebrais com esse líquido, ocasionando uma expansão da cavidade craniana, ocasionando então a hidrocefalia. Porém, estudaremos com mais primor, vamos dizer assim, na próxima aula. Outro sintoma muito frequente é o que a gente chama de pé torto. Por conta dos desequilíbrios musculares e do mau uso dos músculos dos membros inferiores, os tendões e ligamentos dos pés podem sofrer alterações que provocam o entortamento dos pés. Deste modo, é comum a gente ver os pezinhos que ficam com aparência semelhante a, por exemplo, taco de golfe, né? Convergendo os dois pés para dentro. É muito comum. Outro sintoma é o atraso do desenvolvimento cognitivo. Aqui a gente tem que prestar atenção que são fatores que podem levar a esse atraso. Não quer dizer que as crianças, né, todas as crianças com mielomeningocele vão apresentar atraso do desenvolvimento cognitivo. O que pode acontecer é que uma hidrocefalia, né, causada pelo que eu falei, pelo aumento das meninges, pode ocasionar problemas cerebrais e causar, então, um atraso do desenvolvimento cognitivo. Estudos mostram que cerca de 75% das crianças afetadas possuem coeficiente de inteligência igual ou superior a 80, o que para nós é de limítrofe a padrão normal, não levando a um atraso do desenvolvimento. A verdade é que a maioria das crianças nascidas com mielomeningocele terá algum problema de aprendizado, mas não só pelos problemas causados pela patologia, mas muitas vezes pelas limitações impostas pela sociedade. Na odontologia, a mielomeningocele, ela passa por alguns riscos. Primeiro, a gente tem que observar que é um paciente que tem comprometimentos físicos, que muitas vezes impede até mesmo de sentar numa cadeira odontológica. Esse paciente que está na foto é nosso paciente na clínica. Ele é um menino que falaremos mais à frente dele, totalmente independente. Ele já foi operado inúmeras vezes ao nascer e depois para correção de vários problemas decorrentes da mielo. Ele é um paciente que possui sonda para controle de uretral. Ele é um paciente que estuda normal, não tem nenhum déficit cognitivo. Porém, ele é um paciente que se alimenta de muito carboidrato, é um paciente que, por compensações, os pais dão muito açúcar. Então, ele paciente, ele já é um rapazinho, mas ele desde 5 anos ele frequenta a clínica da FAESA e ele vem sendo acompanhado. Por isso ele é controlado em termos de riscos de cárie. Mas quando ele chegou, tinha todos os dentes com comprometimentos, a dentição descida muito comprometida pelo alto risco de cárie, pela alimentação e pela higiene precária. Porque muitos desses pacientes não têm controle capaz para realizar a sua própria higiene. Muitas vezes, tanto normal, de corporal quanto oral. Muitas vezes dependendo de pessoas para fazê-lo. Então isso dificulta também a questão da higiene. E no atendimento, esses pacientes podem também, por ficar muito tempo com alguma parte do corpo parada, por total falta de capacidade de executar movimentos, apresentar espasmos que dificultam durante o atendimento a capacidade dele de ficar parado. A questão do déficit intelectual, que também é presente em muitos deles, e a dificuldade na questão da abertura de boca, a diminuição da sensibilidade comum a esses pacientes. Apesar de que a boca, ela não é dificilmente o paciente é comprometido na parte de cabeça, né? Porque a musculatura, porque o feixe vasculonervoso ele acompanha
a coluna, e a coluna é na parte inferior da cabeça. Ok? Então, esses são os cuidados que devemos ter com esses pacientes. Muitas vezes eles têm aquela bossa proeminente nas costas e que a gente precisa até de recorrer a uma tortilha, que a gente chama, para colocar o paciente adaptado na cadeira. Existem algumas formas de correção da mielomeningocele, tanto intrauterina quanto pós-parto. A cirurgia pós-parto é feita com muita frequência em vários lugares do mundo e do Brasil, né? E quase todos os pacientes, ao nascer e que apresentam essa patologia, a mielomeningocele, ela é detectada ainda na ultrassonografia, quando o bebê ainda é um feto, e é acompanhada pelos médicos, né? Para logo ao nascer, sempre nascem de parto cesárea, para que não haja contaminação daquela bolsa no canal vaginal, e logo em seguida são submetidos à cirurgia, para evitar grandes problemas de contaminação daquela bolsa na área externa. Porém, existem outras formas de cirurgia, aliás, voltando à cirurgia, ela é o quê? Qual a finalidade? Colocar essa bolsa para dentro do corpo novamente, evitando que ela fique na parte externa e se contamine e leve o indivíduo a óbito. Então, o protocolo nasceu, faz a cirurgia para evitar qualquer desses tipos de risco, ok? Porém, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque é bem legal, bem bacana, né? Que há uma década, a cirurgia de correção pré-natal da mielo, ela tem sendo feita aqui no Brasil, dentro ainda do útero da mãe. Porém, ela estava sendo feita a céu aberto, o que significa que abre-se a barriga da mãe como numa cesárea, aí expõe o útero através da abertura do feto, abre o útero para expor o feto, né? E aí faz-se então a cirurgia. Isso já há mais de uma década. Porém, a doutora Denise Araújo Lapa Pedreira, que é uma ex-pesquisadora da faculdade da USP, de medicina da USP, e agora coordena a linha de pesquisa do Albert Einstein, ela elaborou uma cirurgia e já naquela época onde ela começou, ela já fez umas 40 com sucesso e tem feito assim com muita precisão esse tipo de cirurgia, que na verdade ele tem menos risco, né, do que a cirurgia aberta e muito mais seguro para a mãe e para o feto, para ter bons resultados com essa cirurgia, essa técnica que nós vamos ver agora a seguir. Como é feita essa cirurgia? Mais ou menos assim, tá, gente? Com a ultrassonografia em mãos, a doutora injeta um líquido na bolsa amniótica para fazer com segurança 4 furos por punção na mãe, na barriga da mãe. Através desse furo, o líquido amniótico, gente, é retirado e é substituído por gás carbônico, olha só. Depois, são introduzidos instrumentos necessários para fazer a dissecção e a sutura do defeito e uma câmera para filmar o feto. As imagens aparecem em monitores por onde os médicos acompanham esse procedimento. Com o instrumento, o feto é reposicionado até que fique na posição correta para realizar a cirurgia. No final das costas do bebê, a marca da mielomeningocele se assemelha a uma bolha. Então, eles vão lá naquela bolha onde eles estão vendo através da ultrassonografia. E aí, então, vai passar pela dissecção para que a medula seja colocada de volta ao local adequado. Uma película de celulose é posta em cima da operação, lá da pelinha do bebê, e a pele do feto é suturada. Olha que bacana
essa cirurgia, né, ainda no útero materno e com pouquíssima, vamos dizer, com pouquíssimos riscos de contaminação ou de morte da mãe ou do feto. Feito a cirurgia, colocado direitinho o feixe vasculo-nervoso para dentro, os furos que foram dados no útero para poder acertar tudo isso, fazer todo esse procedimento, eles não são fechados, não são suturados, porque o útero ele tem a propriedade de se contrair e fechar naturalmente na barriga da mãe. Então são dados os pontos, não são dados pontos no útero, porque eles se fecham através de contração, mas é suturado então os pontos dados na barriga da mãe, né, nos lugares onde foi feito as aberturas na barriga da mãe, como se fosse pontos de cesárea. E aí então o resultado é acompanhado e quando o bebê nasce, ele já nasce sem aquela bossa proeminente, sendo que a lesão dali, da onde houve aquele emaranhado para baixo, ele vai continuar existindo. O paciente também não vai ter sensibilidade, também não vai andar, né? Porque dali para baixo foi lesado. Porém, eu não terei complicações a mais, né? Como aquelas todas que eu falei. O exemplo de uma complicação é a hidrocefalia, a meningite, que é ocasionado pela infecção daquela bolsa ao nascer. Então, vários fatores são eliminados com essa cirurgia intrauterina. E olha que legal, foi desenvolvida por uma médica brasileira e posta em prática primeiro aqui no Brasil. Então, queridos alunos, esse é o Lucas, o nosso paciente da clínica. Olhem bem que desde pequenininho ele é nosso paciente. Ele é acompanhado, muito bem acompanhado na área odontológica. Ele hoje, se não me engano, posso estar até enganada, porque são muitos pacientes, mas hoje ele tem a cavidade oral rígida, os dentes rígidos, né? São feitos selantes, acompanhada da dentição permanente. Hoje acho que ele tem 17 anos ou coisa assim. E quando chegou na clínica pequenininho, tá lá a foto, ele tinha vários problemas odontológicos que foram sanados e acompanhados durante o atendimento, os atendimentos. Ele é um menino totalmente independente, senta na cadeira sozinho, volta para a cadeira dele também sozinho. Ele não tem nenhum comprometimento cognitivo, estuda regularmente e é um paciente sociável e, vamos dizer assim, até muito namorador, que a gente brinca, porque ele é extremamente agradável, muito sábio, fala muito bem. Alguns alunos aqui que estão assistindo a aula provavelmente estão lembrando dele, porque ele já na nossa clínica, saudosa clínica, ele já foi para ter o seu atendimento iniciado. Então, é um exemplo que a gente tem dentre vários. Esse é um dos exemplos de prognóstico bom da mielomeningocele. Como sempre eu converso com vocês, os nossos pacientes especiais são fonte inspiradora. Quando eu vejo o Lucas, eu sempre tenho uma frase, né, que diz assim: querido passado, obrigado por tudo que me ensinou. Querido futuro, pode vir. O Lucas representa o passado e o futuro. Aquele bebê, aquela criancinha pequena que chegou lá com os dentes numa condição não muito boa, que nos ensinou, passou por várias cirurgias durante o período que esteve sendo atendido lá e está sendo, né? Agora mesmo ele vai fazer uma outra cirurgia para correção do controle esficteriano e anal. Porque ele já está rapaz e está reclamando que por ele usar aquela sonda de eliminação de urina, muitas vezes ele sente o cheiro, né, e os colegas também, e ele fica muito incomodado com isso. Mas ele é um paciente que me ensinou muita coisa
né, durante todo esse tempo e ainda vai me ensinar muita coisa no que ainda virá, porque é uma pessoa que a gente pode estar sempre nos inspirando, uma pessoa de força, de coragem, de vontade e de fé. Então, ele é um paciente que eu sempre respondo ao futuro, né? O que virá para mim, eu me inspiro nele. E que seja para vocês também fonte inspiradora. E aí eu termino a aula com uma apresentação que os alunos fizeram numa jornada onde elas mostraram o atendimento ao Lucas, que tem meningocelie. E elas disseram uma frase que eu achei muito linda e acho que cabe direitinho nas nossas aulas. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Gente, nós estamos passando um período extremamente complicado, né? Claro que nós sabemos, eu sei como que está sendo difícil para vocês vivenciarem tudo isso, mas o meu recado é exatamente esse: não está fácil, fiquem fortes para que vocês consigam superar tudo. Então, o Lucas, ele serve de exemplo de alguém que não tem uma vida fácil, né, cheio de limitações, mas é muito forte. Então, todas as deficiências, elas nos levam a pensar sobre isso, sobre sermos mais fortes em momentos mais difíceis. Então, meu muito obrigada a vocês e vamos então em frente. Um abraço.